Olá, sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Hoje nós vamos ver as questões dos recursos que estão na LDB, dos artigos 68 ao 77. E tem questões com revisão. Bora lá estudar! Título 7 dos recursos financeiros. Artigo 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de... Nós já vimos isso lá no artigo 212A da Constituição. Na verdade, alguns nós vamos estar relembrando, tá? Inciso 1. Receita de impostos próprios, sim, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tem receita também de transferências constitucionais e outras transferências. Tem receita do salário e educação e de outras contribuições sociais. Tem receita de incentivos fiscais e de outros recursos previstos em lei. Então, nós temos aí 5 incisos que vai falar, olha, da onde vem o dinheiro do recurso público, tá? Em relação à educação. Vem de receita de impostos próprios da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, receita de transferências constitucionais que nós já vimos, vão lá para a aula da Constituição Federal e outras transferências. 3. Receita do salário e educação e outras contribuições sociais, receitas, olha lá, dos incentivos fiscais e recursos previstos em lei. Artigo 69. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 os estados, Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas. Por quê? Porque eu posso aplicar o mínimo, mas eu posso querer aplicar 26%, 27%, tá? Da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público, lembrando que é ensino público. E manutenção e desenvolvimento do ensino, já treinamos o ouvido, é o quê mesmo? É dinheiro para aplicar onde? Na educação básica, ok? Continuando. Gente, ó, parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos Estados, olha, a União transferindo para o Estado, Distrito Federal e aos municípios, ou os Estados transferindo aos respectivos municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que é transferir. Já vimos lá na Constituição, aquilo que eu faço a transferência não vai ser receita para quem transferiu, lógico. Né? Parágrafo 2º. Serão consideradas excluídas, tiradas fora das receitas de impostos mencionadas nesse artigo, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. Normalmente essa antecipação acontece para atender o quê? Insuficiências de caixa, né, durante o exercício aí financeiro, que ela tem que ser liquidada e tem até um prazo no ano para isso acontecer. Então, isso vai ser tirado, não será considerado o quê? Receita de impostos mencionados, tá? Não será receita de impostos. Continuando, parágrafo 3º. Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual. Claro, tem um orçamento aí anual previsto, ajustada, quando for o caso, por lei, que autorizar a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. Parágrafo 4º. As diferenças entre a receita e a despesa prevista e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Né? Se cada sistema não atingir lá o seu percentual, terá que ser corrigido. Parágrafo 5º. O repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observado os seguintes prazos. Aí que vai trazer os prazos, tá, gente? Dificilmente isso vai cair para você, mas está aqui na LDB, vamos ver. Inciso 1.
recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês até o 20º dia. 2. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês até o 30º dia. Inciso 3. Recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês até o 10º dia do mês subsequente. Não se preocupem com isso aqui. Principalmente professor, nem diretor, talvez um supervisor aí. Parágrafo 6º. O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Não pode ter atraso. Artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a. Aqui, esse artigo 70 vai falar o que eu posso gastar com o dinheiro do Fundeb e o que eu não posso. Vamos embora lá aprender. Então, o que são as despesas, para manutenção e desenvolvimento do ensino? Inciso 1. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Lembrando que em 2020 agora, quanto que eu tenho que gastar? 70% para pagamento do quê? Da remuneração dos profissionais da educação, ok? Inciso 2. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Com isso eu posso gastar dinheiro do Fundeb. Outra coisa que eu posso, olha lá o inciso 3. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Posso. Bens e serviços, para manter o ensino, eu posso gastar. Inciso 4. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando o aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino. Posso gastar sim com esse levantamento estatístico, com a contagem? Pode. Desde que eu esteja lá aprimorando o quê? A qualidade e a expansão do ensino. O inciso 5. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. E aqui vai ser, olha, esses serviços diversos, por exemplo, de vigilância, de limpeza, de conservação, tá? Aquisição de material de consumo, papel, lápis, caneta, giz, cartolina, e por aí vai. Inciso 6. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Olha isso, para a concessão de bolsas de estudo, tanto para os alunos da escola pública como privada. 7. Amortização de custeios de operação de crédito destinada a atender ao disposto nos incisos desse artigo. Olha o 8. Aquisição de material didático escolar. Eu posso gastar com material didático escolar? Posso. Aqueles que são destinados, por exemplo, tá? Aqui eu trouxe outros exemplos, além daqueles que eu trouxe lá no inciso anterior. Por exemplo, para uso coletivo nas escolas, material desportivo, utilizados nas aulas de educação física, por exemplo. E manutenção de programas de transporte escolar, ou seja, aquisição de veículos escolares para o transporte de alunos da educação básica, como a manutenção desses veículos com combustíveis, óleos, lubrificantes, conserto, revisão, reposição de peças, serviços mecânicos, etc., desde que esteja a serviço do ensino. Inciso 9. Realização de atividades curriculares complementares voltado ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. Vamos fazer um teste agora. Comigo. Primeira coisa, gente, o que eu tenho que ver? Se eu tô vendo, se vai ser LDB, ECA, o que é? Nós vamos para onde? Para a Constituição Federal. Você já leva o seu pensamento para ela. Olha lá, o ensino é livre à iniciativa privada. Olha, vai falar da iniciativa privada.
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 209, atendidas as seguintes condições: cumprimento de normas gerais da educação nacional e apresentação de recursos financeiros para manutenção da... Não fala isso. B. Atuação em áreas não atendidas totalmente pelo poder público, autorização e avaliação da qualidade por autoridade da educação nacional? Não, né, gente? Eu estou falando da iniciativa privada. Olha C. Cumprimento das normas gerais da educação nacional, sim. E autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Certinho. É a alternativa C. Vamos ver as outras. Apresentação de recursos financeiros para manutenção da educação? Não. Não precisa. É iniciativa privada. E, olha lá. Avaliação da qualidade pela comunidade? Não. E atendimento educacional em hora de risco? Não. Alternativa C, galera. Olha essa questão. Ao entregar aos seus alunos do ensino fundamental o material didático escolar, oferecer alimentação e propiciar assistência à saúde, o sistema público de ensino está... Olha que questãozinha. Ao entregar, olha lá, aos seus alunos do ensino fundamental o material didático escolar, ou seja, dinheiro do Fundeb, né? Aqui o material didático escolar é dinheiro do Fundeb. Oferecer a alimentação e propiciar a assistência à saúde, o sistema público de ensino está. O que ele está fazendo? Vamos entender? Aqui está falando de dinheiro do Fundeb, que não é Fundeb. E se você olhar, olha lá, está falando da Lei 8.069/90, que é o quê? O ECA. Então, aí você já vai ficar esperto. Promovendo uma campanha assistencialista que nada tem a ver com direito à educação? Não. Gente, não é essa a questão. Vamos lá. Essa alternativa. Está assegurando o direito conferido à criança e ao adolescente pela Lei Federal 8.069/90? Vamos deixá-la aqui em stand-by, ok? Cumprimento, olha lá, quando eu estou entregando material didático escolar e oferecendo alimentação e propiciando assistência à saúde, o sistema público está fazendo o quê? Vamos ler. Cumprindo o que determina a Lei Federal 8.069/90, que é o ECA, apenas no caso do material didático escolar e promovendo assistencialismo nas demais situações? Não. Tá? D. Atendimento ao que determina a Lei Federal 8.069/90 apenas no caso da oferta de merenda escolar? Não, o ECA fala dos dois mesmo também. E. Contrariando dispositivos legais ao aplicar recursos financeiros para fins não previstos na legislação? Aí não pode, né, gente? Aplicar recurso financeiro não previsto. Gente, está assegurando o direito conferido à criança e ao adolescente pela Lei Federal 8.069/90. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Tudo que for assistencialismo não entra, tá? Não pode trabalhar com dinheiro do Fundeb, ok? Olha lá, uma gestão escolar democrática e participativa, por ser um trabalho complexo, requer o conhecimento e a adoção de princípios básicos. Nesse sentido, podem ser considerados princípios básicos dessa gestão. Jogar uma questão paradigmática, ou seja, você precisa entender o que é o paradigma da gestão escolar, né? A gestão democrática. Vamos entender, então? Comigo. A gestão escolar democrática está ligada à autonomia das escolas e da comunidade educativa? Sim, né? Envolvimento da comunidade no processo escolar? Também. O processo de tomada de decisão deve basear-se em informações concretas, analisando apenas problemas relevantes em seus múltiplos aspectos? Quando fala em informações concretas, perfeito, é aquelas
que é de acordo com a minha realidade, com a realidade da escola. Agora, apenas problemas relevantes em seus múltiplos aspectos, o que é problema relevante? Né? Tudo que é problema na escola, para a escola, que eu preciso resolver, ele é relevante. Dentro de uma gestão democrática, com certeza. 4. Constante aperfeiçoamento profissional, olha lá, político, científico, pedagógico para parte da equipe escolar, para uma parte da equipe escolar, não, tem que ser para todo mundo. Avaliação compartilhada, sim, compartilhada no sentido de, até no sentido do que o aluno pode, né, questionar os critérios avaliativos do professor, os pais, olha, eu não estou entendendo, então assim, é uma avaliação compartilhada, sim. Então, a alternativa correta é que tem a 1, a 2 e a 5. 1, 2 e 5, alternativa D. Certinho. Artigo 71, continuando. Não constituirão despesas, olha lá, de manutenção e desenvolvimento do ensino, aquelas realizadas com, inciso 1, o que eu não posso usar dinheiro do Fundeb? Pesquisa quando não vinculadas às instituições de ensino ou quando efetivadas fora dos sistemas de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou a sua expansão. Ou seja, para gastar dinheiro com o Fundeb tem que estar ligado o quê? A pesquisa tem que estar vinculada ao ensino, tá? 2. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Não posso gastar o quê? Com assistencialismo, tá? 3. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Não posso gastar. 4. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. Não posso gastar dinheiro do Fundeb. 5. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede escolar. Não pode. 6. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em desvio de função ou atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, se é um professor e ele não está, né, trabalhando naquilo que a lei determina que é magistério, que pode gastar o dinheiro com a manutenção e desenvolvimento do ensino, não pode usar, tá? Artigo 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Sim. E olha o que fala esse parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Aí a lei está nos remetendo também à emenda 106 de 2020, que vai falar do enfrentamento de calamidade, que é o que a gente está enfrentando na pandemia. Tá? Então aí há algumas alterações aí que a gente precisa considerar nesse momento de pandemia. Artigo 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente na prestação de contas de recursos públicos o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60 do Ato das Disposições Transitórias e na legislação concernente. Gente, esse artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que alude, que refere-se ao artigo 212, foi revogado. Então, esse artigo precisa cair fora, porque agora tem essa nova redação aqui, ó. Vou até rabiscar, ó. Essa aqui é a nova redação, que inclusive nós trabalhamos lá na Constituição Federal, né? A gente citou. Então, muito cuidado. Esse daqui dificilmente vai cair para vocês, porque não tem cabimento. Ah lá, artigo 74. A União, em
colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá o que, gente? Um padrão mínimo de oportunidades educacionais. Para quem? O ensino fundamental. Aqui ainda está falando ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. Gente, nós vimos isso aqui, né? Esse padrão mínimo, esse custo lá na Constituição Federal. Aqui está um pouquinho diferente, tá? Até porque não é só o ensino fundamental. Artigo 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Tem que ter mesmo, né, gente? Essa ação supletiva e redistributiva para garantir o mínimo de qualidade de ensino. Já vimos também. Parágrafo 1º. A ação a que se refere este artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e desenvolvimento do ensino. Vocês vão ver que tudo é para, né, favorecer essa questão da manutenção e desenvolvimento do ensino com qualidade. Parágrafo 2º. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. Parágrafo 3º. Com base nos critérios estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º, né, que acabamos de ler, a União poderá fazer transferência direta de recursos a estabelecimento de ensino, considerando o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. E ainda eu vou remeter vocês aqui, olha, vão para a Constituição Federal e entender o artigo 212 e 212-A. Mas a redação da LDB é essa. Parágrafo 4º. A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade, ou seja, se ainda tiver vaga no ensino de responsabilidade, não pode, tá, ter essa ação supletiva e redistributiva, conforme o inciso 6 do artigo 10 e o inciso 5 do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Estado é responsável pelo ensino fundamental e médio. Município é responsável pelo ensino fundamental e infantil. Artigo 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento. Olha lá, os estados têm que cumprir, né? Ó, Estado, Distrito Federal e município, do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Artigo 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que, inciso 1, comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Aí vai poder, sim, receber recurso público. A escola comunitária, confessional ou filantrópica. Lembrando que nós temos outra redação também, lá no início da LDB. Que é para não confundir vocês, depois vocês vão voltar lá. Eu estou instigando vocês a estudarem de novo. Inciso 2. Que apliquem seus excedentes financeiros em educação. Você precisa saber o que está escrito no artigo 77. Olha só, nós estamos vendo como que uma escola confessional, filantrópica ou comunitária pode receber recurso público, né?
Já vimos no inciso 1 e 2 como tem que ser. E que assegurem também, olha o 3, a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. 4. Que prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Aí pode. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudos para educação básica na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recurso, olha lá, recursos, quando houver falta do quê? De vagas e cursos regulares na rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público, olha lá, obrigatório a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsas de estudos. Galera, foi aqui a parte dos recursos da LDB, acabando mais um bunda na cadeira e sem enrolação. Gente, pegue as dicas que a gente está dando para vocês. Eu tenho que estudar olhando os artigos, estudando de forma paralela e na íntegra. Um beijo e até a próxima!